Olá pessoal, Professor Alisson aqui e você está em mais um Falando de Gente, o seu canal do RH descomplicado em uma linguagem simples e de fácil entendimento. Já peço que deixe aqui o seu like e também se inscreva para que possamos dar continuidade aos nossos vídeos. Bom, tema de hoje, tá? Insalubridade e periculosidade. Qual é a diferença aí desses dois adicionais que podem aí, compor a folha de pagamento de alguns profissionais? Qual é a principal diferença entre o adicional de insalubridade e o adicional de periculosidade? Vamos lá de forma bem simples, de forma descomplicada. Primeiro, insalubridade. A insalubridade, como o próprio nome diz, ela é paga a colaboradores que exercem atividades insalubres. Insalubres são aquelas que são prejudiciais à saúde, tá? Onde eu tenho ali um risco. Esse risco pode ser risco físico, um risco químico, um risco químico, físico, biológico, E esse risco, ele vai então aí poder, não é que vai, mas ele pode levar a um problema de saúde, tá? Então, por consequência desse risco, este meu colaborador vai receber um adicional de insalubridade. Tá? Exemplo prático de riscos, tá? Que podem ser situações insalubres. O manuseamento de produtos químicos, por exemplo, por mais que ele vai utilizar ali os EPIs, tá? Ele está exposto a um risco e dependendo do nível de exposição, ele pode ali então estar sendo considerado uma atividade insalubre e irá receber a insalubridade. Tá? Alguém que trabalha na área médica, por exemplo, em uma clínica médica, clínicas, centros médicos, hospitais, que atuam diretamente com o paciente, tem o risco biológico, ele pode contrair uma doença. Então, esses são alguns exemplos aí de riscos. E esse adicional de insalubridade, ele é pago em um adicional calculado em cima do salário mínimo federal, que pode ser de 10%, 20% ou 40%, dependendo do grau de intensidade. Quanto maior o risco, quanto maior a insalubridade, maior vai ser aí o adicional. Pago, repito, com base no mínimo federal. Nós temos aqui uma outra aulinha nossa que ensina como que faz este cálculo aí da insalubridade. Então, por mais que, exemplo prático, eu ganhe lá R$3.000 mês e eu tenha insalubridade, esse cálculo vai ser feito em cima do mínimo federal. Tá? E não desses meus R$3.000 mês aí. Então, ele é pago quando há um risco físico, químico, biológico que pode causar uma enfermidade. Depois eu tenho a periculosidade. Tá? O que é a periculosidade? Periculosidade é quando a atividade exercida ela coloca o profissional exposto a um risco de morte. Tá? Não é mais uma enfermidade, é um risco de vida. Então, um fato ali ele pode levar ele à morte. Tá? Exemplo prático disso: profissionais que atuam em linhas elétricas de alta tensão. Se ele por acaso se acidentar, ele pode vir a óbito. Atividades que levam em consideração a altura, por exemplo, em um tempo muito grande ali, pode ter um risco de queda e virá a óbito. Então, assim, aonde há risco de morte, tá?
eu tenho então aí o adicional de periculosidade. Bom, diferente da insalubridade, que existem níveis, né, nível baixo, médio e alto, a periculosidade não tem um nível, tá? Então ela sempre vai colocar um adicional de 30% no salário do trabalhador. Porém, diferente da insalubridade, que faz esse cálculo baseado no mínimo federal, a periculosidade leva em consideração o salário do trabalhador. Então, por exemplo, naquele mesmo exemplo que eu trouxe, se eu ganho R$3.000 mês, eu tenho insalubridade, eu tenho 10, 20 ou 40% em cima do mínimo federal. Se eu ganho periculosidade, eu tenho 30% em cima dos meus R$3.000, certo? Então, o cálculo sempre leva como base o salário do trabalhador. Também temos aqui uma outra, né, aulinha só sobre o cálculo de periculosidade. Então, essas são as principais diferenças. Uma é um risco de enfermidade e a outra é um risco de morte. Tá? Como que eu avalio esses riscos? Através dos laudos técnicos, que são feitos por profissionais da área, por técnicos, por engenheiros de segurança. Então toda empresa tem o seu laudo técnico. Tá? Esse laudo ele vai então identificar se aquele cargo tem uma insalubridade ou uma periculosidade. Espero ter contribuído aí na sua vida pessoal e na sua formação profissional. Um forte abraço e até o próximo vídeo.